aqui é o André e seja bem-vindo a esse vídeo mais do que especial. Eu estou num lugar que representa muito para mim, o Laboratório de Cromatografia da UFMG, onde são feitas muitas análises das principais empresas de aromaterapia do país e que eu tenho a honra, o orgulho de ter a minha mãe coordenando aqui. Aprendi muito nesse período, mas eu estou aqui para apresentar uma outra pessoa, uma aluna do Pele de Pétalas muito especial, muito inteligente, que vai contribuir com o seu conhecimento aqui hoje, falando sobre a história dela com os óleos essenciais e também um pouco sobre a química e como que a química dos óleos essenciais pode favorecer o entendimento e a aplicação terapêutica deles. Então gostaria de te apresentar a Patrícia Barragan. Patrícia, seja muito bem-vinda, fico muito contente que você tenha aceito para fazer essa entrevista. Imagino uma satisfação, uma alegria poder participar desse momento, contribuir com vocês, contar um pouquinho da minha história, né? Legal, falando um pouquinho da sua história, conta pra gente como que você conheceu o curso Pele de Pétalas e a sua trajetória dentro da aromaterapia. Então, eu conheci dentro desse laboratório mesmo, com a sua mãe, a doutora Vani Ferraz. Ela foi minha orientadora já na minha formação de química. Eu estudei cromatografia com ela durante os 4 anos de graduação, mas eu tinha uma visão muito acadêmica, muito preocupada em terminar as matérias, né, e não repetir nenhuma. Então, assim, eu aproveitei muito tempo, cresci muito em cromatografia, mas ainda não me envolvi com óleos essenciais. Eu trabalhei mais com a parte de gorduras. E aí fui fazer um mestrado numa área completamente diferente e demorei um pouco para pensar em um projeto novo, mas aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu tive vontade de voltar para a cromatografia, voltar para a química, e eu procurei a Vani e falei: Vani, eu preciso de alguma coisa para mexer com a minha cabeça, eu preciso voltar a pensar. Só antes de você continuar, que para quem não sabe, a cromatografia é a técnica que é utilizada para determinar a pureza e a quantidade dos princípios ativos de óleos essenciais, de óleos vegetais, também chamados de óleos graxos, mas a cromatografia é uma técnica que pode ser aplicada em muitas áreas diferentes, né? Então, apesar da Patrícia já ter uma trajetória aqui dentro do laboratório com a doutora Vani, nunca tinha estudado os óleos essenciais, não é isso? É verdade. Não fazia parte da minha rotina, na verdade sabia muito pouco a respeito disso, porque dentro da formação acadêmica também, essa parte assim mais voltada para as plantas, assim, na formação básica não tem. Eu não tive, né, na minha época. Então ela falou: não, volta para o laboratório, vamos pensar num projeto, vamos trabalhar com óleos essenciais. A ideia veio dela. E aí, para me preparar, eu comecei a ler algumas coisas, estudar um pouquinho, e aí a gente tromba com as aplicações terapêuticas, né? Não tem jeito. Então, quando eu cheguei no laboratório, a primeira vez, né, para voltar, assim, para completar essa minha formação, ela me presenteou com uma caixinha também, cheia desses óleos clássicos, que é a lavanda, o hortelã-pimenta, o alecrim, a melaleuca, mas tinha alguns diferentes assim também, o gerânio, o sândalo, que já deu para eu começar mais calçada, né, de possibilidades. Quem conhece a minha história vai se identificar aí, né, porque eu conto exatamente essa caixinha, a Vani tá ali, eu conto exatamente essa história da caixinha, e aconteceu com a Patrícia também. Mesma coisa, né. Aí ela me representou o laboratório, a gente foi relembrar algumas coisas. Eu cheguei em casa ávida para começar a experimentar, e a minha mãe estava com o olho assim, né, sofrimento. Eu falei: o que é isso, mãe? O que aconteceu? Ela: nossa, tô morrendo de dor de cabeça desde cedo. Eu falei: é agora que eu vou experimentar. Peguei o hortelã-pimenta, que eu tinha visto, né, as aplicações em relação à dor de cabeça, fiz ela inalar, e é impressionante. A partir desse dia, sempre que eu faço essa primeira experiência com hortelã-pimenta com alguém, é incrível você observar a pessoa abrir assim o semblante, respirar, e te pergunta: o que é isso que aconteceu, né? Eu até brinco que é o rei da primeira experiência, o hortelã-pimenta. E aí eu comecei a explicar para ela. Hoje a minha mãe é parceira nos estudos de aromaterapia também, gosta muito, a gente tem pesquisado muita coisa. Então, junto com a minha reconfiguração acadêmica, reconfiguração de currículo, eu encontrei a aromaterapia, e agora eu estou caminhando com os dois juntos. A minha formação no Pele de Pétalas, eu também sou aluna do Saúde em Gotas,
e estou estudando muito, muito feliz com essa renovação nas minhas esperanças, na minha formação mesmo, de poder juntar a química, que eu sempre amei muito, dentro da cromatografia, que eu estava saudosa de poder praticar novamente, né? E dentro do universo da aromaterapia dos óleos essenciais. Legal. E conta pra gente, assim, qual foi ou quais foram as principais transformações na sua vida pessoal, da sua família, que o Pele de Pétalas e a aromaterapia proporcionaram? Então, o estudo através do Pele de Pétalas me deu muita autonomia, muito respaldo científico, é tudo fundamentado, e a minha formação é muito científica, né? Então, poder ver vários livros, vários artigos, saber que eu posso caminhar mais, isso me deu muita segurança. Mas o curso todo organizado para que a gente tivesse o avanço, a progressão, isso para mim também como professora, como profissional da área de ensino, isso foi muito importante. E o que eu vejo, que eu ganhei muito, assim, que transformou mesmo a minha vida em casa, no dia a dia, é um protagonismo da minha saúde, da saúde dos meus filhos, da gente pensar junto, eu, meu marido, meus pais, até os meus filhos, eles dão pitaco também. Ai, mãe, o mosquito me picou, passa uma lavanda. Então eles estão já inseridos num ambiente que para mim era completamente diferente. Eu estava acostumada, se doeu a cabeça, eu pego um comprimido. Né? Tá com uma alergia muito forte de picada de inseto, precisa ir no médico, precisa pegar uma pomada, sem refletir muito sobre o que eu estava fazendo, né? Deixando que outras pessoas escolhessem por mim. Então, passar a refletir, a viver a aromaterapia dentro da minha casa, estudar, saber escolher, fazer opções que são naturais, isso me deu mesmo esse protagonismo. Eu estou muito feliz com isso e assim, a receptividade da minha família foi muito grande. Meu filho é muito alérgico, então desde o primeiro ano de vida dele muito antialérgico, muito broncodilatador e começava em abril, os antibióticos só acabavam em novembro. E esse ano foi o primeiro ano que eu comecei agora, minha história recente, né? Esse ano foi o primeiro ano que ele tomou um antibiótico só. Então, assim, isso para mim é uma grande conquista, porque o sono dele melhorou, a respiração diária melhorou, ele consegue escolher também, ele fala, mãe, tô precisando do hortelã-pimenta, meu nariz tá ruim, mãe, eu tô sentindo dor de cabeça. E a minha pequenininha também, adora uma lavanda, gosta de tratar os machucadinhos, os dodóis dela também com óleos essenciais, gosta de um óleo de coco, né, para o cabelo, para a pele. Às vezes me perguntam de onde que saiu a história de um aromaterapeuta em cada lar. E é escutando histórias como essa que eu afirmo que se uma pessoa dentro das casas dominar a aromaterapia, e ela não é tão difícil de ser dominada desde que você faça um bom curso com um bom professor, olha o resultado, né? Um ano tomando antibióticos de abril a novembro, vários anos na verdade, Vários né? anos. E esse ano, pela primeira vez, só uma vez tomou um antibiótico, e isso de forma 100% natural, 100% porque os óleos essenciais são 100% naturais. Mas falando um pouco mais até mesmo da história da Patrícia dentro da aromaterapia, um pouco mais desse contexto, né? A aromaterapia, ela é 100% natural, mas ela também é cientificamente embasada. E o que dá mais embasamento científico para a aromaterapia é a gente conseguir estudar e rastrear não só quais são os princípios ativos que tem dentro do óleo essencial, mas a quantidade deles. Porque uma vez que a gente sabe disso, tanto faz se esse óleo essencial está aqui no Brasil ou lá na China, supostamente é para ele dar os mesmos efeitos terapêuticos, porque os princípios ativos são os mesmos e a gente consegue ver isso através da cromatografia. Então, Patrícia, eu queria que você comentasse um pouco sobre a cromatografia, a história dela, o que é a cromatografia em si, para o nosso pessoal aí aprender um pouco mais, e também a importância dessas análises para a aromaterapia. Joia. A cromatografia é uma técnica que nasceu num processo de estudo de separação de pigmentos. Então, os botânicos, né, os cientistas da época, eles estavam preocupados em extrair das plantas os pigmentos, mas vinha tudo misturado.
Então eles perceberam que colocando em papel, tipo papel de filtro mesmo, eles conseguiam ver cores separadas à medida que o solvente, né, de onde saiu o extrato, ele ia passando. Então isso evoluiu para técnicas de separação e hoje a gente consegue fazer os óleos essenciais também da mesma maneira, utilizando os aparelhos, os cromatógrafos, em que você tem uma base, que a gente chama de fase estacionária, onde acontece a mágica da separação. O óleo essencial ele vem puro das plantas, mas ele é uma mistura natural que as plantas produzem, cada uma produz o seu. Então, quando a gente passa essa mistura no cromatógrafo, na coluna, que é onde acontece a separação, a gente consegue separar, identificar e quantificar cada um desses componentes. Por exemplo, a gente sabe que a lavanda, os dois princípios ativos principais são linalol e acetato de linalila, e a gente sabe disso e consegue quantificar, saber se uma lavanda está boa, se ela não está boa, se ela foi colhida no tempo certo, se ela foi colhida de uma forma diferente, se ela passou por algum estresse diferente, justamente pela presença e pela quantidade desses dois princípios ativos. Ótimo. Pessoal, para quem não sabe, óleo essencial não é característica taxonômica das plantas, ou seja, você não pode pegar um óleo essencial e dizer pelo cheiro ou pela análise que ele veio de determinada planta específica. Porque, por exemplo, a gente tem o eucalipto citriodora, que tem um cheiro muito parecido com a citronela ou capim-limão, porque eles têm substâncias químicas parecidas, mas a gente não pode dizer que aquele óleo essencial é de citronela só porque tem cheiro de citronela. Só que, ao mesmo tempo, os óleos essenciais eles têm alguns marcadores químicos, e no caso da lavanda, é o linalol e o acetato de linalila. Então, uma lavanda, para ela ter os efeitos ansiolíticos, cicatrizantes, relaxantes do sistema nervoso central, ela precisa de ter essas duas substâncias em grande quantidade. E a gente consegue descobrir isso através da cromatografia. Sim, fazer o rastreio, né, e saber se ela não foi adulterada, porque infelizmente é uma coisa que acontece, né? Fazer estudo mesmo. Eu encontrei esses dias um professor que me contou que estuda a lavanda dentata e eles conseguiram ao longo dos anos perceber quando que a lavanda produzia um aroma mais agradável, a lavanda dentata é diferente, né, dessa lavanda famosa da aromaterapia, mas é tudo acompanhado justamente por esses marcadores químicos. Então eu quero que essa planta produza mais dessa substância, eu consigo acompanhar pela cromatografia. Ou então não está legal desse jeito, eu vou modificar a forma de plantio, as condições dessa planta para ela responder de uma forma diferente. E uma das coisas que eu tenho achado muito bacana é conseguir perceber justamente o que você falou do eucalipto citriodora, de encontrar, por exemplo, hortelã que não tem cheiro de hortelã, porque ela não produz o óleo essencial de hortelã, ela produz linalol e acetato de linalila nas proporções da lavanda. Isso. Então a hortelã, essa hortelã, que é uma hortelã diferente, ela produz o óleo de lavanda. É até interessante porque essa questão de estudar a química dos óleos essenciais, eu sei que química foi a pior matéria na escola de muita gente é traumatizado com química, mas uma vez que você entende como a aromaterapia ela é intrinsecamente holística, a aromaterapia integral, como eu costumo dizer, a gente não consegue separar, por exemplo, um estudo botânico de um estudo químico. Sim. Porque a química dos óleos essenciais ela está diretamente relacionada àquela planta, naquele ambiente, sobre aquelas condições. Então, se mudam as condições, muito possivelmente também vai mudar a química. E a gente consegue rastrear isso tudo através da cromatografia. Então existem diferentes espécies, muitas vezes, como o hortelã, que a Patrícia mencionou. A gente tem a menta piperita, que é o hortelã-pimenta clássico, mas nós temos outros óleos essenciais extraídos do gênero menta que possuem cheiros completamente diferentes, às vezes um cheiro mais parecido com a lavanda francesa do que com o próprio hortelã-pimenta, naquele cheiro geladinho clássico. E nas suas pesquisas, né, Patrícia, ela recentemente participou do nosso evento Consciência Essencial 2018, nosso evento ao vivo como palestrante, inclusive muito bem avaliada pelas nossas alunas. E você mostrou lá na sua palestra, Patrícia, algo muito interessante. Como que a gente consegue encontrar alguns óleos essenciais dentro de outros. Em outras palavras, como que a gente consegue pensar em substituição de óleos essenciais. Já que óleo essencial não é característica taxonômica,
Então a gente consegue os benefícios da lavanda em outros óleos essenciais. Mas o que significa isso? Encontrar os benefícios semelhantes. Me explica essa história da lavanda dentro de outros óleos essenciais. A lavanda oculta, né? A lavanda oculta. Isso eu herdei da doutora Vani, que me apresentou a Salves Clareia, o cromatograma da Salves Clareia. Então, ele tinha os componentes da lavanda, linalol e acetato de linalila, outras coisas também que compunham o restante do óleo essencial. Mas lendo, estudando sobre as indicações da Salves Clareia, ela tem indicações muito próximas da lavanda. Estudando mais um pouco, realmente devido à presença desses marcadores, dessas substâncias. E eu comecei então a estudar pessoalmente os óleos que eu queria conhecer, primeiro a partir dos cromatogramas. Então, da resposta deles, da separação, da identificação e da quantificação. E comecei a encontrar várias vezes linalol e acetato de linalila, linalol e acetato de linalila, e estudando a química desses compostos, não só desses, mas dos outros componentes dos óleos essenciais, de fato existe uma correspondência com a literatura. Então, no meu caso especificamente, assim, eu até comentei no evento, eu passei por um momento um pouco difícil esse ano, e eu instintivamente recorri ao Petit Grain de laranja amarga, porque para mim tem um aroma extremamente agradável e estava me fazendo bem. Então todos os dias eu utilizava o Petit Grain de laranja amarga por uma aproximação com o aroma. Então eu abri o cromatograma e falei, deixa eu ver quem que é esse que está me fazendo tão bem. E eu encontrei lá dentro linalol e acetato de linalila, na proporção muito próxima da lavanda. E já encontrei pessoas que sentem o aroma e falam, mas isso é lavanda. Eu não sinto assim. Eu sinto um cheiro diferente, até consigo perceber alguma coisa ali dentro próxima da lavanda, mas para mim é um cheiro diferente. Aí é da percepção sensorial de cada um. Mas, de fato, as indicações são muito próximas da lavanda porque ele tem os mesmos componentes. E assim também com essa hortelã bergamota, com a própria bergamota, que também tem linalol e acetato de linalila. Então, eu comecei a ter uma autonomia também em relação a isso, de estudar o óleo. Ah, mas eu não tenho esse óleo agora. Como é que eu vou compor dessa maneira para me aproximar dessas indicações? Então eu tinha lavanda e tinha laranja doce. Uma composição de lavanda e laranja doce, ela se aproxima da composição da bergamota, que é limoneno, linalol e acetato de linalila. Então a laranja doce vem com praticamente só limoneno e a lavanda, o linalol e acetato de linalila. Então comecei a fazer esses jogos aromaterapêuticos, químicos, né, assim, meio mágicos, talvez, alquimistas, assim, e tenho me divertido bastante, aprendido muito, e realmente, à medida que a gente vai estudando, né, eu fiz a aula da Química Magistral dos Óleos Essenciais com meu caderno aberto, então toda vez eu recorro muito a isso, eu encontro um óxido diferente, eu preciso descobrir quem que é ele, o que que ele faz, como é que é a atuação, e vou estudar, e as indicações têm batido com a literatura. Então, assim, na base da química mesmo. É uma visão muito pessoal, mas, assim, tem representado um crescimento para mim muito bacana, assim, um renovo mesmo na minha, não só no meu currículo, mas também na minha atuação como mãe, como pessoa, como ser humano, né? Assim, estou numa fase de transição que eu estou, assim, apaixonada. Patrícia, isso é muito interessante e importante porque muitas vezes as pessoas encontram ou uma receita ou uma indicação diferente e primeiro ela não sabe de onde que aquilo veio e a base está na química, existem substâncias químicas que participam daquele efeito terapêutico e muitas vezes elas não conseguem identificar um substituto para aquele óleo essencial. Ela vê uma copaíba, muitas vezes tem uma indicação de uma camomila alemã, que custa 10 vezes mais, só que quem escreveu aquele livro muitas vezes escreveu lá na Europa, onde não tem copaíba. Exatamente. Tem muita camomila alemã, mas se você não entende essas possíveis substituições, você fica com menos autonomia e mais preso em indicações de livros. Isso não vai te fazer um aromaterapeuta realmente completa. E você, apesar de ter já essa base química muito forte, encontrou na aromaterapia também uma oportunidade de ampliar a sua visão da química, uma química mais holística
Sem dúvida. Que tem base em atividades terapêuticas que realmente influenciam as emoções. Eu queria que você comentasse como que foi esse redescobrimento da sua própria profissão junto com a aromaterapia. É verdade. Eu tive uma formação muito, vamos dizer acadêmica assim, mas muito cientificista, muito materialista, muito matemática. Eu estudei muita matemática dentro da química, que até hoje eu me pergunto assim, para que tanto, meu Deus, né? Não que eu não tenha paixão por isso, eu fiz por escolha mesmo, né? Fui muito feliz na escolha do meu curso, da minha formação, mas toda essa questão mais holística, mais integral, isso não existia dentro da minha época de formação. Eu fiz a licenciatura também por escolha, e aí a gente começa a ver algumas outras coisas, começa a ficar mais tranquilo de deixar o barco fluir de alguma forma, mas também era muito cética, na verdade, né? Eu tive uma formação muito mais cética e por uma incompreensão com os óleos, do que seriam os óleos essenciais, como é que é essa atuação deles no organismo, eu de fato demorei muito para me aproximar deles. Eu não perdi contato com Vani e ela sempre falava, me dava de presente, melaleuca, sempre deu de presente para o meu marido a lavanda, que ele é apaixonado até hoje, é o homem da lavanda. Mas aquilo não era mais do que um frasquinho com alguma coisa ali dentro. Então, ter percebido essa aproximação da química que eu conhecia, que eu tinha segurança de trabalhar, eu brinco muito que é o óculos que eu utilizo. Então, para mim, é muito tranquilo falar de átomos, de óxidos, de aldeídos, de terpenos, porque faz parte da minha formação inicial. E eu encontrei isso na linguagem da aromaterapia e eu brinco que é juntar a fome com a vontade de comer. Eu já estava precisando de alguma coisa para me estimular assim, a estudar mais, a desabrochar de novo, né? Porque eu andei com o currículo meio engavetado tem um tempo já, né? Estava precisando de alguma coisa para movimentar a minha vida acadêmica e veio de uma forma muito diferente, realmente holística, que eu consigo perceber, além de usar, né, o conhecimento que eu já tinha, crescer mais um pouco nesse conhecimento, pensar a respeito, voltar muito do que eu brinco, que é o jardim do Criador, né? Se a gente voltar na fé, né, de todo mundo, mas a minha fé é uma fé cristã. Então, usar a poesia de Gênesis e pensar que Deus trouxe para o homem um jardim, esse jardim era perfeito. E hoje reencontrar esse jardim nos óleos essenciais e agradecer, porque de fato tem muita química ali, eu posso usar só o meu óculos na química que eu enxergo os óleos essenciais muito bem, as indicações e tal. Mas também perceber que aquilo veio junto com o ser humano, veio com a história do homem, as plantas medicinais, elas vieram com a história do homem. Eu tive um reencontro também com a minha fé, com o Deus que eu acredito. Então tem sido muito bonito reconfigurar a minha visão holística também, né? Que ela, na verdade, despertou mais dessa maneira. Eu vivia muito assim uma academia de um jeito e a minha fé tinha poucas interseções. Hoje, até isso, a aromaterapia me proporcionou uma grande interseção. Isso é muito bonito porque a gente pode perceber que cada pessoa está num determinado nível. Mas quando eu falo que a aromaterapia ela pode entrar em todos os lares, é porque independe da profissão inicial, independe da formação inicial. Desde que você saiba ler, você consegue aprender a aromaterapia. Mas o que a Patrícia está trazendo de equilibrar o lado científico com o lado arte, com o lado mais místico, esotérico da aromaterapia é muito importante. Porque ao mesmo tempo, se você só fica em um dos lados, você vai estar deixando de aproveitar os óleos essenciais em um espectro muito maior. Então não é só olhar de uma forma científica, materialista, como muitos aromaterapeutas internacionais fazem, tá? Na França, por exemplo, essa parte mais mística, esotérica, é muito defasada em relação, por exemplo, ao Brasil. É muito mais ciência, ciência, ciência. Só que ao mesmo tempo no Brasil, com o nosso sincretismo religioso, cada um com a sua fé consegue encontrar também na aromaterapia uma forma de reafirmar
valores muito profundos, valores até mesmo espirituais, do tipo, o Criador deixou os óleos essenciais para a gente aproveitar. Sim. Então, independente da sua fé, a aromaterapia ela também pode participar desse reencontro ou desse resgate, que é muito bonito, mas sem deixar a parte científica, a parte realmente mais palpável da aromaterapia, porque se seu primo médico vier te questionar, você vai ter argumentos à altura para mostrar para ele como que a aromaterapia é uma ciência séria. Ao mesmo tempo, você consegue até mesmo num centro espírita ou num ritual qualquer que você participe, também agregar os óleos essenciais para a elevação espiritual. Então isso eu acho muito bonito, esse resgate. Te dou até mesmo os parabéns, porque reencontrou-se na sua profissão. Sim. Né? E isso te deu mais brilho, te deu mais energia para continuar seguindo dentro da química. Imagina, eu que agradeço de ter encontrado vocês, de ter tido essa oportunidade. Demorou para chegar, eu acho que demorou, podia ter encontrado antes, mas é no tempo também do Criador, no tempo de Deus. Eu estou muito feliz com essa transformação. Legal. Então, Patrícia, agradeço imensamente por essa entrevista, esse bate-papo super gostoso. E vou deixar suas redes sociais aqui para o pessoal te seguir, te acompanhar também. E o que eu puder te ajudar nessa sua trajetória, conte comigo. Estamos aí. Conte comigo também. Legal. Gostou da entrevista? Então aproveite para curtir ela aqui embaixo, deixar o seu comentário e também compartilhar. E se você é nova por aqui, aproveite para se inscrever no meu canal e aproveitar o melhor conteúdo em aromaterapia. Um grande abraço perfumado e até o próximo vídeo.